Gravando. Beleza. Bom, primeiro eu queria que você desse uma autorização para a gente usar a sua imagem no trabalho. Beleza. Eu sou a Sanlaida Silva Fernandes e autorizo imagem e som do Boa, projeto de valeu. extensão. Legal. Bom, queria primeiro o seu nome completo e o seu nome artístico e a sua idade, por favor. Beleza. Meu nome completo é Sanlaida Silva Fernandes Vivas e nome artístico Sanlaida. Qual mais pergunta que você fez? Sua idade. Sua idade. Eu tenho 21 anos. Legal. Bom, que instrumento você toca e que gênero musical assim você trabalha mais? O meu instrumento é o canto e atualmente o gênero musical que eu mais atuo é o canto popular. Legal. Como é que se deu a sua profissionalização na área da música? Assim, você tem pais músicos ou através de amigos? Como é que foi isso? Ninguém na minha família é músico e é uma história muito curiosa porque eu sempre gostei muito de cantar, de música, enfim. E aí eu cantava muito em casa o tempo inteiro, cantando e imitando cantores que eu gostava e até canto lírico eu ficava imitando de desenhos animados, pedaços de óperas que eu assistia. E aí uma vizinha minha cantava num coral e ela soube que abriu uma audição para um coro, que era o Coro de Crianças da Orquestra Sinfônica Brasileira. Esse coro foi fundado em 2010 e aí rolou uma primeira audição com as pessoas, com as crianças, né, que enfim, cantavam e tudo mais. Aí eu estava na faixa etária, então eu me inscrevi, passei e desde então que eu tenho estado assim na área da música. Legal. Bom, é, quais são as funções que você exerce na área da música, assim, profissionalmente? Você cantando, dando aula, como é que é? Eu canto em coro, eu canto em grupos vocais, eu canto numa banda de forró e eu dou aula também de canto, musicalização infantil e teclado e violão iniciante em cursos, né? Legal. Cursos de música. Entendi. Bom, depois do isolamento, tá, com a quarentena, essas funções que você tinha na área da música, elas continuam? Você atuando nelas ou você mudou? Você teve que exercer outras ou parar de exercer algumas? Todas tiveram adaptações, né? Todos os grupos foram mantidos, mas cada um à sua maneira e tentando se adaptar. Então, por exemplo, o coral, do qual eu faço parte também como bolsista do projeto, que é um projeto de extensão lá da Unirio. E aí, nesse coral, o professor regente, ele tem feito vídeos com todos os participantes, as pessoas que cantam no coro. E a gente tem publicado na internet e tudo mais. Então, tem sido um trabalho bacana, adaptável, né, para o que é possível. Uhum. Os grupos vocais a gente tem se encontrado, mas sem ensaio, se encontrado para debater ou até mesmo para criar projetos futuros, né, pensar em projetos futuros, como lançamento de CD e tudo mais. E as aulas, tem dado tudo virtualmente, perdi muitos alunos nos cursos que eu dava aula, e o curso, na verdade, um curso só que eu estou atuando agora, antes eu atuava em dois, porque um deles, todos os meus alunos saíram, e aí eu fiquei em um curso, dando aula online, e, bem, aí a vida financeira diminuiu mais de 50%, né? Então, eu comecei também a divulgar aula particular de música. Então, eu tenho feito, tem dado certo, assim, consegui alguns alunos e aí tô dando aula particular, o que eu não fazia antes, assim, não era muito Entendi. o que eu gostava de fazer, mas acabei me adaptando de alguma forma, né? Entendi. Então mudou, assim, né? Depois da quarentena, Mudou esse âmbito de dar aulas, né? Entendi. Mas os projetos continuam à sua maneira. Tá certo. Bom, então, assim, nesses projetos que você atua, quais eram os seus locais de trabalho e qual é agora durante a quarentena? Os locais de trabalho é localização mesmo? É, Onde era tipo, cada um, é isso? tipo assim, quando você tocava com o seu bando de forró, onde é que vocês trabalhavam?
os coros, assim, vocês se apresentavam em alguns lugares Ah, e tá. tal? Como é que é isso? As aulas eram em Uhum. casa e tal? Como é que é? Os ensaios do coro eram feitos na própria universidade, na Unirio, e tinham apresentações semestralmente. Então, as apresentações geralmente a gente fazia na Unirio e às vezes na igreja presbiteriana de Copacabana, que sempre acolheu o coro lá, e de vez em quando alguns outros espaços, quando tinha convite e tudo mais. Os grupos vocais, alguns eram ensaiados na Unirio também, algumas vezes, outros na casa de cada um dos membros, né? E não tínhamos muitas apresentações, assim, a gente tinha projeção para o futuro de shows nos dois grupos vocais que eu fazia. Então a gente estava preparando um espetáculo que foi cortado ao meio por conta da pandemia. Então a gente estava mais quietinho mesmo. O trio a gente tinha uma matéria, né, na Unirio, era uma PC, e a gente ensaiava hora na Unirio, hora um na casa do outro. Uhum. E o trabalho era em escolas. Então, na verdade, um deles era em domicílio, então eu ia à casa dos alunos, que variava, tipo, Copacabana, Ipanema, Barra. Era uma escola mais focada no público da Zona Sul, assim, essa escola em domicílio, que atendia em domicílio. Então, eram nesses lugares, mais na Zona Sul, lá perto da Zona Oeste. E uma outra escola, ela é um projeto dentro de igrejas católicas. Então, unidades, e eu trabalhava em duas unidades, uma em Campo Grande e outra no Recreio. Entendi. Com um grupo de forró, vocês se apresentavam em casa de show ou bares? Ah, sim, sim, a gente se apresentava, a gente tinha uma agenda, né? Começou a ter uma agenda mais ativa também, né? Em casas de show e tudo mais. Fazíamos em bares, em lugares. E as localizações eram. A gente tinha acostumado a fazer no centro, no Maitá, por ali, assim. Entendi. Legal. Bom, você conhece alguma das leis assim que regulamentam a profissão, se elas existem e tal? Não estou muito por dentro, para falar a verdade. Entendi. Mas você imagina assim que Poderia elas estar mais. são respeitadas nesses espaços que você trabalhava e trabalhou? Trabalhava e trabalha, tipo. Cara, não faço ideia. Entendi. Você alguma vez precisou do MEI para trabalhar ou você possui ele? Eu não tenho MEI. Uma vez eu precisei ter, quando eu fui dar aula extracurricular numa escola, mas eu acabei ficando por pouco tempo, então eu ainda não criei o MEI. Entendi. OMB e sindicato, assim, você é afiliado a algum deles? O quê? Não, não tenho. Tá. Bom, desses trabalhos A que sua câmera tá você. travando algumas vezes, por isso que. A minha também tá aí travando. Mas acho que quando grava, ele grava direitinho até. É, esses trabalhos que você tinha alguma remuneração regular? Como é que era isso antes do isolamento? Então, os corais e grupos vocais eram muito raros, só quando a gente fazia algum projeto SESC, por exemplo, né? Quando a gente entrava em algum edital. E o trio a gente ganhava esporadicamente, quando tinha apresentações em bares, bailes e tudo mais. E as escolas também eu ganhava por hora-aula, né? Entendi. Com o isolamento, você falou que isso parou, né? Como é que foi? Diminuiu bastante, porque, por exemplo, em uma das escolas eu dava 7 horas semanais, 6 horas semanais. E aí, agora eu dou apenas 3 horas semanais, né? Eles diminuíam muito o número de alunos, óbvio, e aí eles decidiram juntar as turmas e fazer por menos tempo. As aulas que eram 1 hora passaram a ser meia hora, porque, né, virtualmente é tudo mais difícil de você conseguir prender o aluno, enfim. Entendi.
Bom, nesses lugares que você trabalha e tal, como é que era calculada a remuneração do trabalho? Como é que as pessoas que te contratavam decidiam quanto eles iam pagar para você? Então, como eu falei, era uma das escolas, que é que eu estou trabalhando hoje, ela paga por hora aula. Então, você faz, no final do mês, você entrega a folha de ponto, eles calculam quantas horas você trabalhou e, e aí te pagam em alguma determinada data do mês seguinte. Já a outra escola era também por hora aula, mas eles já davam um valor cheio, o aluno depositava direto na conta do professor, e aí o professor dividia o percentual X para a escola, o percentual X para ele mesmo, né? Entendi. Nas apresentações com o grupo, por exemplo, era por o tempo da apresentação, assim. Era variava, assim, não era uma coisa muito fechada que a gente tinha, mas tinha os lugares que já tinham cachê fixo, né, pela noite e tudo mais, e tinham lugares que a gente mostrava o nosso, esqueci o nome, qual o nosso preço, né, eu Uhum, não lembro a palavra, nosso orçamento, sei lá. entendi. É, bom, essas apresentações que você fizeram no SESC com o grupo vocal, como é que foi isso de calcular a remuneração? O Sesc, ele tem esses editais do Sesc são bem complexos, né? Eles têm várias burocracias e várias papeladas que têm que ser preenchidas e enviadas. Então, geralmente, é um valor X e esse valor a gente tira a produção, a gente tira a direção, o percentual, né, da direção, produção e também de alguém que vai fazer para a gente o edital, se for o caso, e além do produtor do grupo. E depois o valor que sobra é dividido por os integrantes. Entendi. Bom, nesses lugares que você trabalha, algum deles você tem algum vínculo formal de trabalho, contrato, carteira assinada? Não, é tudo informal, né? Entendi. Bom, você acha que ter algum tipo de vínculo assim te ajudaria a atravessar esse momento de quarentena? Seria muito mais. É difícil de responder, na verdade. Eu ia falar que seria mais fácil, mas é difícil responder porque eu nunca passei por isso na área da música, né? Nunca tive carteira assinada, não sei como é. São raros os músicos que conseguem, né, ter esse privilégio. Mas eu acredito que fosse mais fácil por você não precisar se sujeitar a muitas coisas, né? Que não só na pandemia você se sujeita, às vezes, enfim, tá doente, acontece alguma coisa, você precisa trabalhar ou você precisa passar o seu trabalho adiante para outra pessoa, né? Durante aquele período que você está se recuperando, então você deixa de receber. Entendi. Então você sentia que era escasso esse tipo de trabalho formal até antes da quarentena, bem antes. Sim, com certeza. Entendi. Bom, dessas funções que você exerce na área da música, qual é que tem uma renda mais regular? E se isso mudou durante a pandemia e a quarentena? São as aulas. Entendi. Continuam sendo, As né? aulas dos cursos continuam sendo, sim. Entendi. As apresentações ao vivo, elas não continuam, né? Não, nenhuma apresentação, né? Nem ao vivo, nem por internet. Entendi. Bom, aí tem uma pergunta aqui sobre alguns editais e tal que tem ocorrido, mas antes dela eu queria perguntar também sobre você participa do DA do IVE lá da Unirio, né, que você estuda lá, e eu vi que vocês fizeram uma mobilização para arrecadar fundos para alunos que estão sofrendo bastante com essa falta de trabalho e tal, que a gente está conversando. Como é que tem sido aí esse processo e tal? Então, a gente teve a ideia no mês de abril, um mês depois de ter começado a pandemia, né? Conversando sobre a situação dos alunos em casa, os trabalhos informais que o músico leva.
Então, a gente teve a ideia de criar essa campanha de arrecadamento financeiro para os alunos que estavam mais debilitados, né, com essa pandemia, então, que estavam passando necessidade. E aí a gente criou um formulário para os alunos que tiverem interesse e tivessem necessidade, se inscrevessem e junto desse formulário criamos uma vaquinha online onde é aberto para qualquer um depositar qualquer quantia que puder e quiser. E aí, no final do mês, a gente dividiu entre todas as pessoas que se inscreveram no formulário. No primeiro mês, se eu não me engano, eu esqueci, mas eu acho que eram mais de 40 pessoas no primeiro mês. E deu certo, a gente ficou surpreso com a quantidade de doação, como isso repercutiu bem. O IVL deu total apoio para a gente, a ProEx também estava ali apoiando o projeto, portanto que a gente começou a ter acesso no Instagram do Instituto Villa-Lobos para divulgar, porque para divulgar a campanha a gente teve a ideia de fazer lives com os alunos e professores. Então, a ideia era a gente estar um pouco mais próximo, né, nesse tempo que está todo mundo distante, e divulgando a campanha através dessa proximidade. Divulgando para os alunos que precisavam, para as pessoas que poderiam doar alguma quantia. E aí a gente faz isso pelo Instagram do Música Unirio, e como eu estava falando, deu super certo, então a gente continuou a campanha em maio, e agora junho a gente está abrindo novamente. Então a gente está aí com 3 meses consecutivos com a campanha acontecendo, e tem sido muito bom, assim, essa ajuda, né? Os professores da universidade estão ajudando bastante, inclusive eles que estão conseguindo deixar a campanha erguida, e sem contar também na participação deles nas lives, eles estão sempre ali com a gente, ajudando, apoiando, falando da campanha, divulgando a campanha. Então, tem sido uma união muito bonita de se ver, né? E o DA está super contente que deu certo e que, de alguma forma, a gente está ajudando com o melhor possível que a gente pode ajudar, né? A todos do nosso grupo, assim. Entendi. Então conta com o apoio de toda a comunidade ali que está envolvida nesse processo, né? Sim. Entendi. Se não todos, a maioria, mas aparentemente sim, todos estão apoiando. Legal. Bom, tem alguns editais que estão sendo preparados aí pela iniciativa privada aí para algumas apresentações online. Você acha que isso é acessível aos músicos no geral e tal? Como é que você vê isso? Pois é, eu tenho conhecidos que se inscreveram, né, em alguns editais, inclusive o DA se inscreveu em um de podcast, e várias pessoas se inscreveram nesse, e no resultado a gente viu que várias bandas grandes ganharam, bandas já conhecidas, nomes já famosos no meio musical. Então a gente viu que de alguma forma as panelinhas acontecem nesses editais, né? Que não é qualquer um, assim, por questão de qualidade. Eu vi vídeos muito bem feitos e que não ganharam, né? O processo seletivo. Mas eu acho, esse foi o único que eu ouvi a fundo. Então eu não tenho muito o que opinar. Também vou participar de um edital, então mais pra frente talvez eu possa opinar sobre isso, se está funcionando ou não. Mas eu tenho visto vários editais acontecendo, não tenho pessoas próximas que estão participando, mas se for algo justo, né, se não for de uma panelinha de seleção, eu acho que é algo muito, muito importante, né, e de certa forma algo que a gente pode se apoiar e ter mais tranquilidade, assim. Então você acha que a iniciativa é legal, mas a falta de acesso, assim, talvez atrapalhe, é isso? Pelo Entendi. menos do que eu tenho conhecimento, do edital que eu tenho conhecimento, foi assim que aconteceu. Entendi. Bom, de modo geral, qual o trabalho que você está tendo para adaptar essas... Por exemplo, você está dando aula online, né? Qual é o trabalho que você está tendo para adaptar tudo esse material e tal? Como é que está sendo adaptar isso tudo? No início foi bem difícil, assim, porque as aulas encurtaram, né? Então eu geralmente tinha 1 hora de aula com os alunos, agora eu tenho 30 minutos, 40.
E a didática, você não tá perto da pessoa, você não poder, de alguma forma, encostar, corrigir uma posição de dedos, corrigir uma postura para quem é cantor, né? Ou até mesmo demonstrar, às vezes não é tão claro na câmera, né, o que é claro pessoalmente. Então, essas dificuldades têm me dado adaptações, assim, eu tenho que colocar imagens projetando no celular, né? Então, por exemplo, o quarto vira um estúdio, né? De noite tem que ter abajur ligado, tem que ter um monte de coisa, um celular, uma câmera razoavelmente boa, carregador o tempo todo perto, né? Então a gente está muito ligado à tecnologia e nem sempre isso é positivo, né? Eu que tinha bastante relutância assim de aparecer em câmeras, fazer vídeos e coisas, estou tendo que me adaptar. Entendi. Mas de certa forma, no início foi uma dificuldade, essa dificuldade que eu falei, né? Dessa adaptação, de criar dos instrumentos bem posicionados, a câmera fica onde. Mas agora eu tenho lidado melhor, tenho feito as adaptações certas e tem dado certo. Assim, tenho tido um retorno positivo. Entendi. Mas nada Então, substitui a aula presencial, claro. entendi. Então, passou um trabalho assim de adaptação de todos esse- esses materiais, né? Até o conteúdo da aula também, né? Tem que ser Entendi, diferente, assim. entendi. Bom, em relação ao volume de trabalho, a gente falou, né, que abaixou bastante, né? Sim. Pois é. Então, assim, em relação até aquilo que a gente falou da iniciativa do diretório acadêmico e tal, e dos acessos aos editais e tal. Uhum. O que você acha que as autoridades no geral, o Estado como um todo, têm feito para ajudar o músico a sobreviver nesse momento? Eu acho que nada, né? Eu acho que não só o músico, mas como todas as classes de trabalhadores e pessoas que precisam muito lutar para conseguir algum sustento. A gente não está tendo nenhum tipo de apoio e tem sido difícil. Algumas pessoas são forçadas a irem trabalhar porque precisam comer, pagar o lar que elas moram, né? Cuidados das pessoas de casa que são idosos, crianças mais vulneráveis, mais sensíveis, que precisam de um olhar maior, né? Então é muito difícil para a gente, né? Está sendo muito difícil. Além da pandemia, tem esse estado muito crítico. Então a gente tem passado muita dificuldade, né? Porque tem zero apoio, cada um está se virando do jeito que dá, Uhum. sendo forçado a se virar do jeito que dá, né? Entendi. Então, você vê assim que o músico é obrigado a recorrer a essas vaquinhas e tal, tudo isso, e o Estado só observa, né? Com certeza. Eu tenho visto muitas vaquinhas acontecendo aí, né? Dos sindicatos dos músicos, tem rolado muita vaquinha e tem dado certo, que bom, né? Então as pessoas já conseguem receber uma quantia com a vaquinha do DA, né? Não é um salário, mas é uma ajuda para você comprar alguma coisa, sabe? Porque tem gente, como a gente viu no preenchimento do nosso formulário, a gente tinha um espaço em aberto que pedia para a pessoa descrever qual situação ela estava passando, sabe? Porque ela precisava do auxílio. E pessoas falando que passavam fome, pessoas falando que não conseguiam comprar o remédio dos pais, sabe? Porque não está trabalhando, não tem dinheiro, não tem apoio, né? E isso é muito crítico, né? Muito crítico mesmo, assim. Pois é. Entendi. Bom, para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta sobre depois de tudo isso, né? Como é que você enxerga, principalmente a volta às atividades profissionais do músico, assim? Você acha que vai ser fácil, que vai ser difícil? Em todos os aspectos econômicos, você acha que ainda vão ter pessoas capazes de contratar os músicos? Você acha que, enfim, esse processo vai ser fácil, vai ser com dificuldades? Eu queria ser muito otimista, né? De que tudo vai ser tranquilo, rápido, mas a gente sabe que
essa curva aí não para de subir, né? E nem tão cedo ela vai achatar, e quando achatar vai demorar para descer. E ninguém no estado, no país, ninguém tem consciência de nada, então a maioria das pessoas não fazem quarentena, então a gente vai ficar um longo período aí passando por essa crise de vida e eu acho que vai demorar muito, sim, para o músico atuar, principalmente os músicos que tocavam em bares, em bailes, porque a aglomeração não vai ser permitida tão cedo, né? E se for, tá todo mundo muito ferrado economicamente e o músico não vai ser muito aclamado aí nesse momento, né? Então vai demorar. Na minha opinião, vai demorar bastante para a gente voltar a ser o que era. Se é que um dia vamos voltar a ser o que era, né? Eu acho que é uma reinvenção. Vai ser mais uma reinvenção do que tudo a ser como antes. Então, é o tempo da gente pensar o que pode fazer por nós, e cada um por si, cada um pelo outro. Pensar maneiras de se reinventar aí no mercado, né? Entendi. Bom, obrigado, Sonora, pela contribuição, pela entrevista. Era isso. Obrigada a você pelo convite.